amigos ouvintes da rádio. Olá, amigos ouvintes da Rádio RBG, do programa Meus Direitos. Olá, nossos telespectadores, né, que estão assistindo a gente hoje no Facebook, no facebook.com/witteradvogados, no Facebook da Rádio RBG. Nós estamos aqui hoje, feriado no Brasil, mas estamos aqui firmes para falar de uma polêmica que aconteceu essa semana. Nós fizemos uma postagem, um artigo sobre algumas mudanças que estão havendo junto ao governo americano para com os indocumentados que estão nos Estados Unidos, que é a Real ID Act. E gerou uma polêmica muito grande, outras pessoas se manifestaram, e nós vamos falar sobre isso. Primeiramente, eu gostaria que o Dr. Witter se apresentasse para aqueles que ainda não o conhecem, para saber das suas qualificações e como é que a gente trabalha e o que fazemos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Dr. Witter. A primeira coisa é que eu sou advogado há 29 anos, eu não faço esse programa Meus Direitos já há muito tempo e nunca tinha contado quem sou eu na realidade. Me formei em 1987, comecei a advogar em 88, terminei meu doutorado em 94. Sou especialista em imigração de pessoas e empresas para os Estados Unidos. Não faço DUI, não faço car accident, não faço nada a não ser immigration, business e pessoas. Em 2018 serão 30 anos de trabalho, ou seja, como disse, sou especialista. E posso mandar para você. Você estudou em qual faculdade, Dr. Witter? Eu sou filho, como gosto de ser chamado, da USC em Los Angeles. Eu tive uma pessoa que escreveu no blog para a Rádio RBG, Andréia Moreira Dance Brasil. Andréia, você questionou qual é o meu sotaque, por que eu tenho esse sotaque? Sabe o que é? Eu venho de uma família de pai brasileiro. E eu cresci no meio de brasileiro, hispano e aprendi a falar russo logo nos meus primeiros dias na Law School. Ou seja, voltei para o Brasil há 10 anos atrás para abrir esse escritório no Brasil e na Califórnia já aberto desde o primórdio dos anos. Com isso, eu falo 5 línguas e eu não sei me definir o meu sotaque. Porque falar tanta língua cria tanto problema na cabeça que às vezes eu não sei com o que eu falo. Você questionou que eu poderia não ser americano. Só para mostrar para você, o passaporte americano está aqui, tá? Não precisava mostrar, que eu não preciso mostrar nada mais aqui. Passaporte americano está aqui, passaporte brasileiro, tenho honra de ser brasileiro também, está aqui. Se você quiser mais, o passport card e Social Security right here. Então, você questionou de onde vem meu sotaque, eu fiz uma invenção. Para você, desculpa, eu falo 5 línguas. Se você não fala, não é meu problema. Bom, vamos ao que interessa, que é o fato da polêmica. O que é a Real ID Act? Essa lei ela foi aprovada em 2005 pelo Congresso americano por uma recomendação da Comissão do 11 de setembro. E ela estabelece que o governo deveria criar padrões da emissão de documentos de identificação, principalmente a driver's license. Somente as licenças que cumprem este padrão, somente as licenças que cumprirem essas leis federais, que atendam esses requisitos da Real ID Act, vão conter uma estrela dourada no seu canto superior direito. Isso tudo é visando simplesmente a relação do governo americano em termos de segurança contra o terrorismo. Por quê? Porque quem tirar uma driver's license dentro desses padrões vai passar por um crivo de investigação e tudo, passando ao governo a segurança que aquela pessoa pode adentrar em órgãos federais, em áreas restritas, etc. Então, essa Real ID Act, ela foi concebida em fases. Então, nós entramos agora na 4ª fase dela, que é essa fase em que não se vai aceitar outro tipo de drivers como identificação para adentrar em embarcações comerciais nos Estados Unidos.
não aceita outras drivers, somente essa. Alguns estados ainda estão se adequando, pediram uma extensão de prazo, outros já estão ok, tá? Dos estados que estão já ok, eu listo aqui alguns onde tem maior comunidade brasileira, como Connecticut, Flórida, Georgia, Maryland. Os que ainda estão em fase de extensão de prazo, que estão se adequando, Califórnia, Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina. Uns estados que pediram carência, Oregon, Pensilvânia, South Carolina. E estados que não se adequaram de forma nenhuma, Maine, Minnesota, Missouri e Montana. Tudo isso é visando simplesmente segurança. Então, a partir de 22 de janeiro de 2018, quem não tiver essa drive, que tem uma estrela dourada no seu canto direito, não vai poder mais adentrar voos comerciais nos Estados Unidos. Poderá usar outros tipos de identificação. Exato. E uma das formas de identificação que você poderá usar é a lei fala, passaporte válido. Passaporte válido para mim americano é que tem a data que está dentro da data que ele vale. Para o estrangeiro, no caso brasileiro, o passaporte válido terá de ter o seu visto válido. E o visto só é válido quando você tem um I-94, um I-94. A lei, o AINA, que rege a imigração americana de 1950, é muito simples e direto ao ponto. Você, estrangeiro, tem que carregar em todo o tempo o seu I-94, se você é turista, ou o seu Green Card. Você tem que ter o Green Card na sua mão todo o tempo. Nós tivemos essa semana uma outra live de um advogado de Massachusetts, que ele fala que um escritório da Califórnia, sou eu, diz que não era obrigatório. E é obrigatório. Veja bem, quando nós estamos falando de indocumentados, é quem não tem documento, quem não está de forma legal nos Estados Unidos, ok? O estrangeiro, ele está nos Estados Unidos, ele tem que portar um documento que comprove que ele está de forma legal. No site do cbp.gov, quem tiver dúvida, é só entrar lá e perguntar. O que é um documento de identificação necessário para um estrangeiro nos Estados Unidos? Ele deixa bem claro, passaporte e um visto válido emitido por um oficial consular dos Estados Unidos. Então, visto válido é documento exigido para entrar e para permanecer legal dentro dos Estados Unidos. E portar o I-94, que hoje é só um carimbo, mas que no site do CBP mostra Você imprime. Exato. Né? Então, passaporte válido, repito, o que é que nós precisamos ter nele? Um visto válido e um I-94, exatamente como foi emitida na sua entrada nos Estados Unidos. Então, se eu não tenho o visto, já expirou, meu passaporte é válido? O passaporte é válido, mas o visto não é, você não está de posse de documentos válidos para se movimentar dentro do país. Exatamente. Deixa eu citar um advogado, um colega da gente, Ella Vernick. Ela escreveu no site dele dizendo o seguinte, olha, você pode até adentrar o voo sem problema, eles não te pegam. Mas se acontecer qualquer problema naquele voo e os agentes tiverem de checar as pessoas, você vai ser deportado. Porque aconteceu em fevereiro. Exatamente. Temos um caso aqui que é bom a gente citar para exemplificar, pelo fato seguinte, que as pessoas questionam. Não vão me achar num voo. Em fevereiro deste ano, inclusive isso foi postado no New York Times, no Washington Post, no La Opinion, então não é um caso que ficou escondido, veio muito a público. Uma pessoa foi presa ao descer de um voo que ia de São Francisco para New York. Na hora que ele desceu no JFK em Nova York, ele foi preso. A pergunta é, como é que os agentes sabiam, os agentes do ICE, que esse indocumentado estava nesse voo? Ao fazer um check-in, acende-se uma luz vermelha lá no CBP,
avisando, esta pessoa é procurada. Esse que foi preso, ele tinha uma ordem de deportação, ok? Quem tem ordem de deportação? Todos aqueles que entraram de forma irregular e foram pegos pela imigração, que os deixou ficar e tiveram corte e não compareceram. Aqueles que por alguma razão cometeram algum crime e fugiram. Então, assim, ordens de deportação são muitos milhares que tem. Essa pessoa tinha uma ordem de deportação. Ao fazer um check-in, o nome dele entrou na lista. Opa! Ele colocou o alvo como se fosse na testa dele. Ele era procurado. Ele marcou, estou aqui. Facilitou a vida. Quando a gente fala assim, os indocumentados não mais poderão voar a partir de janeiro de 2018, é porque o risco é grande. Voar todo mundo vai poder. Pode tentar, não tem problema. O risco é muito grande, porque você vai estar colocando o alvo na sua testa, você vai estar dizendo, ei, CBP, ei, ICE, eu estou aqui, eu estou voando aqui de São Francisco para Nova York, eu estou indo de São Francisco para Boston, eu estou indo de Boston para Flórida. Então, você está dizendo onde eu estou. Veja bem, Estados Unidos é muito mais desenvolvido tecnologicamente do que nós aqui no pobre Brasil. Infelizmente, eles usam muito, ou felizmente, não sei, essa tecnologia para a segurança. Eles usam isso, eles têm pavor de terroristas, eles criaram os terroristas e agora eles têm pavor dos terroristas. Então, é mais do que natural que, ao você fazer um check-in num voo, o seu nome já entra na lista, opa, procurado. E às vezes nem precisa entrar na lista. Vamos dar um exemplo. Há um mês atrás eu estava, juntamente com a Mara, no aeroporto de Washington, D.C. E fomos até o check-in para dizer, estamos aqui. Chegamos muito cedo, chegamos 4 horas mais cedo. Quando nós chegamos ao check-in, começamos uma conversa amigável com a atendente. Quem estava do lado checando a lista de passageiros, Mara? 2 agentes do CBP passando a lista. Uma por uma. Eles estavam com a lista de passageiros que iria board aquele flight. E eles estavam olhando o nome. 2 agentes do CBP, uma mulher, uma senhora e um homem. Ou seja, se tivesse um ilegal naquela lista, eles ficariam ali. Checaram e saíram. Nós como trabalhamos com imigração o tempo todo, nós ficamos ali de olho. O Inter ficou enrolando com conversas ali no nosso check-in, porque como chegamos mais cedo, tinha tempo, para a gente ficar observando o que eles estavam fazendo. E eles estavam repassando a lista. Entendeu? Então, assim, quer viajar? Viagem. Assuma o risco. Mas há um risco muito grande. Exatamente. Tem uma pergunta assim, eles sabem que o visto está expirado? Sim, sabem. Sabem. Existe todo um sistema, como é que é o nome daquele sistema do governo americano? US Visa, que é o novo sistema. Em que eles sabem que dia que você entrou, quando que vence seu visto, quando que vence o seu I-94, onde que você disse, para onde que você iria... Só uma coisa que eu acabei de ler no jornal El Diário, que pertence ao grupo Times, ainda não chequei se é verdade ou isso, diz que os agentes de imigração, a partir de agora, vão checar os telefones de indocumentados. Não chequei a veracidade do fato, mas olha uma coisa, está aqui na minha frente. Chega mais. Vou chegar perto. Esse é um print do La Opinión, que é do grupo Times, dizendo o quê? Se você dá para ler aqui, ele está dizendo em espanhol, indocumentados com licença de conduzir não poderão viajar de avião a partir de 2018 porque serão checados. Isso é o grupo Times falando. O El Diário, depois a Rádio RBG vai pôr esses links para você, fala a mesma coisa. O El Diário, não faça board de avião se você é indocumentado. Veja, não sou eu, Reader, que está dando essa notícia. É os meios de comunicação americanos. Agora, se alguns advogados querem twist a notícia e dizer ninguém vai ser checado, desculpa, amigos, eu trabalhei lá dentro, eu sei a regra. Veja bem, nós trabalhamos com imigração já há muito tempo, o nosso foco é somente imigração, né? Imigração e a internacionalização de empresas.
E o nosso público são os brasileiros que estão no Brasil e que já estiveram nos Estados Unidos e querem voltar agora de forma legal, ou só estiveram a passeio e que se interessam em mudar para os Estados Unidos. O nosso público não é esse indocumentado que está dentro dos Estados Unidos. Nós temos um universo de mais de 400 clientes, eu acredito que nós não devemos ter mais do que 10, 20 que estão dentro dos Estados Unidos. Então, quando a gente faz esse tipo de alerta, é para o bem do brasileiro que está ilegal nos Estados Unidos. Ele não é o nosso público, o nosso cliente-alvo. Ele passaria a ser se ele for deportado. Então, nós estamos fazendo um alerta para que não ocorra um problema. Nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública para o brasileiro que está ilegal. Porque se você for preso aí, você vai ter que sim chamar um advogado. E você vai chamar um advogado que está dentro dos Estados Unidos. Então, se nós quiséssemos prejudicá-los, nós falaríamos: hello, pode viajar, vá, seja feliz, não vai ter problema. Nós torcemos para que não tenha problema. Veja bem, não é todo voo que o ICE vai ficar ali na porta, ou o CBP vai ficar ali na porta checando um por um. Eles não têm pessoal para isso, eles não têm estrutura para isso. Mas um voo que tenha um indocumentado, como esse caso que nós citamos, eles checaram o documento de todos os demais. Então, se você está num voo, que é aquela história, estar na hora errada, no lugar errado. Se você está num voo que o ICE está buscando uma pessoa específica e você não tem documento, você vai junto. Se vocês leem as notícias sobre indocumentados, vocês vão ver que constantemente há uma batida do ICE num determinado lugar para pegar uma pessoa e leva 6, 7, 8. Exatamente. Eu gostaria de deixar, trazer atenção, o jornal The Hill, ele publicou o seguinte, que o senador Mike Fulmer, um dos criadores do Real ID Act, disse o seguinte: infelizmente, a lei que eu criei, que eu ajudei a criar, está causando com que os estados sejam obrigados a share. O que é share em português? Compartilhar as informações com as autoridades federais. Então, a Califórnia, que aceita indocumentado ter driver's license, vai contar para o governo americano que você é ilegal, está indocumentado. E quando você board o plane, sabe o que vai acontecer? O governo sabe que você está lá dentro. Se o governo sabe, você é uma presa muito fácil, não precisou ir atrás de você, não precisou ficar no seu driveway durante as 5 horas da manhã para esperar você sair. Quem disse isso foi o senador Mike Fulmer, que ele disse: infelizmente, eu criei uma lei que vai ajudar ao CBP e ao ICE a pegar as pessoas. Então, vou reprisar. Tecnicamente, de acordo com o INA de 1950, toda pessoa que é turista tem que ter consigo ter o seu visto válido dentro do seu passaporte, ou ter uma cópia do seu I-94. Não tendo, ele é ilegal. Ou seja, a driver's license não vale para embarcar. Principalmente se não for uma driver, né, já dentro dos padrões da Real ID Act. Exactly. Né? Você gostaria de compartilhar o que o chefe, o Roman, disse ontem? Nós temos aqui um link, eu acredito que nós temos até um print da tela do diretor do ICE. Eu não sei se tem como a gente colocar isso em tela aí, para informar. Ele diz que todo indocumentado, todo imigrante indocumentado que está na América tem que se preparar, tem que ficar com medo, porque o ICE está fazendo um bom trabalho. É interessante que todos os meios de comunicação que falam de imigrantes reproduziram isto hoje. Estão em todos os meios de comunicação. Ele está no blog da RBG também, já foi colocado lá. Se alguém tiver dúvida, vai lá e leia. A RBG já postou, nós também já postamos na nossa página hoje, porque isso aqui saiu ontem à noite. É muito importante ler. Eu vou ler o que ele disse. Todo imigrante
indocumentados nos Estados Unidos deverão estar preocupados a partir de agora. Inclusive, tem o áudio da entrevista dele, que pode ser ouvido lá no blog da Rádio RBG, tá o link lá para ouvir o áudio dele. Esses sites, esses blogs que estão falando, não, você pode viajar. Ontem mesmo nós lemos num outro site aí, um site inclusive gospel, falando, você pode viajar se você não tem uma drivers dentro dos padrões da Real ID, você pode usar seu ID militar. Se você tem um ID militar, você não é um indocumentado. Aí fala assim, você pode usar o seu cartão de residência permanente, seu green card, ainda colocou entre parênteses. Você não está indocumentado. Se você tem um green card. Então, as pessoas confundem muito. Indocumentado é quem não está aí de forma legal. Uma pessoa que está sob um visto F1 de estudante, está legal. Uma pessoa que entrou com um processo K3, com um casamento, está legal. Um ilegal pode tirar uma carteira, uma driver, na Califórnia ainda sim, Connecticut, se eu não me engano, ainda sim. Mas veja bem, ao tirar essa drivers, ele vai dar os seus dados e o governo vai ter acesso à informação dos seus dados e vai checar, vai cruzar essas informações e vai saber se você está indocumentado ou não. Existe um ditado brasileiro em português que diz o seguinte, é melhor remediar do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Não somos alarmistas, estamos ajudando aos imigrantes nos Estados Unidos, porque é a terra dos sonhos, é uma terra que faz com que sonhos se realizem. Não estamos alarmando, estamos prevenindo. Agora, alguns advogados, ao dizer, esse advogado é alarmista e está querendo que você o contrate. Desculpe, a gente não pega esse tipo de caso. Eu não faço DUI, eu não faço car accident, eu faço simplesmente imigração de empresas e há casos de waivers, que a maior parte dos advogados não fazem, porque é um caso complicado, que é o pedido de perdão para quem ficou nos Estados Unidos. É um caso que poucas pessoas pegam, nós pegamos. Então, nós estamos aqui para ajudar, não para alarmar, porque estamos prevenindo. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, entendam que o mote da campanha de Donald Trump era pôr os ilegais para fora dos Estados Unidos, que para ele, na concepção dele, são os ilegais, são as pessoas más, são as pessoas que levam o terrorismo para dentro dos Estados Unidos, são os traficantes, etc. Se ele usou isso como mote de campanha para ganhar uma eleição, e aí tem uma lei que não foi ele que criou, ele nem tinha acesso a governo, nada, lá em 2005, que está pronta, aprovada pelo Congresso e que já está sendo colocada em prática paulatinamente, uma lei perfeita aos olhos do governo americano. Ele tem essa lei à disposição dele, ele não vai usar? Para achar os ilegais? Lembrem vocês, ouvintes da Rádio RBG, que lá nos primórdios dias, antes da eleição de Donald Trump, eu era um que falava que Donald Trump nunca seria eleito. E depois me assustei. E depois eu dizia, Donald Trump não vai colocar essas maluquices que ele fala como ordem executiva. E ele fez. Eu mudei de opinião. Então, pense bem, se Donald Trump tem acesso a uma lei pronta que ele pode apertar, ele vai usar. Ele está tendo dificuldade em aprovar as ordens executivas dele. Ele coloca um juiz derruba, ele coloca outro juiz derruba. Essa está pronta, essa não tem juiz para derrubar. Ele vai usar dela sim. É óbvio que vai. Nós vamos repetir novamente. Ele não vai ficar 2 agentes do CBP ou do ICE na porta de cada voo que desce, não. Mas um voo que tem alguém que é procurado, eles vão checar todo mundo. Como que você vai saber se no voo que você está, você é indocumentado, que não é procurado, se não tem alguém que é procurado? Então, esse é o nosso alerta. Exato. Eu tive uma pergunta aqui de um ouvinte nosso dizendo o seguinte, o TSA, que checa o seu passaporte, não é a função dele checar se você está ilegal ou ilegal. Não é mesmo. Olha você, quando ele pega o seu passaporte, vamos fazer como é que ele faz. Ele pega o seu passaporte, ele abre, abre na parte que tem o sua picture.
Você abre na Picture, ele põe em cima da maquininha e ele escaneia. Sabe para onde vai isso? Para todos os órgãos americanos. E aí você é procurado porque você não compareceu à corte. Olha, a corte de DUI você não foi, ou um car accident você não foi, ou um small claim court você não foi. O que acontece? Acabou de acender a luz e a hora que você board, eles vão atrás de você. Eu estou só alertando. Exatamente. Eu acredito o seguinte, que o brasileiro indocumentado, porque o nosso foco, o nosso cuidado, a nossa atenção é com os brasileiros, ele tem que se cercar, ele tem que se prevenir. Por quê? O que vai acontecer? A qualquer momento isso pode bater a porta dele. Nós não queremos ver pais de família sendo deportados, nós não queremos gente que tenha seus sonhos quebrados. Nós estamos alertando, tomem cuidado, procure um advogado de imigração aí onde você está, vai ver o que ele pode fazer por você, de repente você tem um meio de migrar. O problema é que, infelizmente, a maioria dos advogados de imigração que estão dentro dos Estados Unidos só conhecem fazer imigração por visto de casamento, inclusive eles incentivam os casamentos fraudulentos, ou põe a pessoa com visto F1 de estudante e depois quer transformar para um L1, que ultimamente o USCIS não anda aceitando, o USCIS está rejeitando esse tipo de aplicação como sendo fraude. Então, às vezes você tem como fazer o seu L1 ou um EB2, você às vezes é um expert em algum assunto, um H1B, que é um dos mais difíceis, mas há possibilidades, existem inúmeros vistos. Procure se informar, não fique acomodado, o brasileiro é muito acomodado, o brasileiro acha que na hora H ele vai dar um jeitinho e não dá, com o CBP, com o ICE, não tem jeitinho. Se você está com seu visto expirado, tem como checar. Você vai entrar numa página do USCIS, I-94. Você vai lá e vai jogar seus dados e ele vai te mostrar que dia que seu visto expirou. Tem como saber. É só entrar no uscis.com.gov. Lá você vai na search, lá joga I-94, I-94, vai abrir um campo que você vai preencher com seus dados, data de nascimento, nome completo, data de nascimento, número do passaporte, acho que são só esses dados, não me lembro. E aí ele vai abrir lá que dia que você entrou e até que dia que você poderia ficar nos Estados Unidos. Então, tem como saber se seu passaporte se o seu visto está expirado. Deixa eu dizer uma coisa para você, prezado ouvinte. O Law Office of Wheeler de Siqueira, o site é wheeleradvogados.com. Ali eu tenho um live chat. Você pode entrar no live e me fazer perguntas a hora que você quiser. A maior parte dos advogados falam que não tenho tempo para responder perguntas. Eu tenho tempo para responder perguntas porque a minha advocacia é você que faz. Nós temos uma equipe, exatamente. Né, nós respondemos e-mail, nós respondemos o chat, nós temos uma pessoa em horário comercial o tempo inteiro, que é a Marília, respondendo o chat, a toque de caixa, perguntou, tem a resposta. Nós temos o Facebook do Inter Advogados, que nós respondemos, tem a Rádio RBG no blog, que responde também. Então, não tenha problemas de tirar suas dúvidas. É evidente que se seu caso for um caso mais complexo, nós vamos convidá-lo a marcar uma consulta. Mas as primeiras dúvidas nós estamos à disposição para tirar. Exatamente. Quem faz o advogado é você, prezado ouvinte. Quem faz o sucesso do Wheeler Advogado, da Rádio RBG, é você que nos ouve. Então, nós queremos a sua pergunta quando você as tiver. Se quiser uma resposta live, você vai ter que entrar no chat e conversar com a Marília pessoalmente, que pertence à nossa equipe. Se você tem uma pergunta mais complicada, nós vamos, então, como a Mara disse, te convidar a marcar uma entrevista para conversarmos. E você vai conversar comigo. Eu não delego entrevistas para pré-legal. Você pode estar qual lugar do mundo, você vai falar comigo pessoalmente. São regras do bar e da OAB no Brasil. Eu tenho que falar com o meu cliente e eu falo pessoalmente. Você vai conhecer a mim, essa cara pessoalmente. Nós temos uma pergunta
Ao apresentar o passaporte brasileiro com visto expirado no check-in, eles podem ver? Sim, no check-in doméstico dentro dos Estados Unidos, eles não têm por obrigação checar seu visto, não, se ele está expirado ou não. Eles vão olhar se você é você que está ali na passagem. Só questão de segurança. Isso não é impedimento para viajar realmente, não. Lembre-se, só que você vai fazer o check-in. Você vai dizer, estou aqui, vou viajar. Ilegal, meu visto expirou. Meu visto expirou, já estou ilegal. Inclusive, a informação que a gente teve, várias informações, a gente recebe e-mails do USCIS diariamente, acho que 5 ou 6 por dia, pelo menos, né? Da American Immigration Council, que é uma associação de advogados de imigração, e outros mais, e que estão sempre alertando que o ICE agora, o CBP, o ICE principalmente, que o CBP é de fronteira, o ICE está tentando localizar as pessoas que entraram nos últimos 2 anos, porque é mais fácil localizar esses que entraram nos últimos 2 anos com visto de turista e ficaram ilegais, que é o famoso overstay, do que aqueles que já estão há 10, 15, 20 anos. Até porque para tirar aqueles é mais difícil, que já constituíram família, estão pagando impostos, etc. O que entrou agora há menos de 2 anos, ele ainda está, vamos dizer assim, cru, está verde ainda nas manhas de se esconder dentro do governo, dos Estados Unidos. Então, nós recebemos essa informação recentemente, várias fontes, né, informaram que estão buscando principalmente essas pessoas que entraram nos últimos 2 anos com algum tipo de visto e overstay. Ok. Eu gostaria de lembrar ao prezado ouvinte que em dezembro do ano passado eu noticiei aqui no Meus Direitos que o governo americano ia começar a olhar as redes sociais. Ia começar a olhar o seu Facebook, seu WhatsApp e outros. Eu fui criticado do mesmo jeito que estou sendo agora, dizendo que isso era impossível. Isso eu fiquei sabendo muito antes por meio de colegas que ainda estão trabalhando para o governo, que seria o próximo passo. Nós colocamos na nossa newsletter, fomos criticados que isso era impossível de acontecer, e hoje acontece quando você pede um visto, quando você chega dentro de um port of entry nos Estados Unidos. O visto não é para todos que eles pedem as redes sociais. Tem um novo formulário, que é o DS 5535. Quando eles têm alguma dúvida em relação à pessoa, eles estão mandando esse formulário para que a pessoa preencha. Que vai ter que informar suas redes sociais, suas últimas viagens, os 5 últimos anos, um monte de informações lá. Se alguém tiver dúvida, procure esse formulário DS 5535, você vai saber. Bom, eu acredito que nós fomos bem claros em relação a isso. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para, desculpa a expressão bem popular brasileira, tocar terror em ninguém. Nós estamos aqui para esclarecer e alertar. Nós somos um escritório sério. Dr. Witter tem licença nos 2 países para atuar. Então, nosso trabalho é voltado para informações sérias, porque os nossos clientes nós tratamos com seriedade. E só queremos que você tenha uma vida tranquila. Veja você, como alertamos sobre as mídias sociais 6 meses antes, estamos alertando 6 meses antes do que vai acontecer nos aeroportos. Escrevam para mim, eu teria o maior prazer de responder. A nossa equipe que está presente nesse live é uma equipe multinacional, nesse exato momento, pessoas no Brasil, Estados Unidos e Londres. Londres e Curitiba estão participando deste live. A Rádio RBG é uma rádio séria e somos todos uma equipe de multinacionais trabalhando para ajudar você, prezado imigrante, que seja legal ou indocumentado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Rádio RBG e você.